E um inquérito fantasioso baseado em pesca probatória, onde o principal intuito é prender ele, porque, enquanto presidente, ele prejudicou a vida de muita gente que vivia de desvio de recursos públicos. Usou ainda como exemplo a Binacional Itaipu, que não recebe auditoria do TCU, que no governo dele investiu muito mais em obras estruturais e que hoje serve para alimentar ONGs, formando um ralo de dinheiro público. A Binacional Itaipu, por ser uma empresa que ela pertence a 2 países, o TCU não audita ela. E, hoje em dia, ela, eu esqueci já, não sei o endereço, mas foram 20 e poucos milhões entregues só a uma ONG de pessoas ligadas ao PT, para fazer trabalhos culturais na região. Sendo que no governo Bolsonaro ele construiu foi mais 2 pontes ligando o Brasil ao Paraguai, que são os 2 países interessados na usina, abriu diversas estradas, investiu realmente em melhorias estruturais. E hoje não, hoje ela segue jorrando dinheiro. O presidente assume, no entanto, que discutiu a hipótese de implantar o estado de sítio, estado de defesa ou aplicação do artigo 142 da Constituição Federal. Artifícios previstos pela Carta Magna. Golpe, usando a Constituição, indagou o que está dentro da Constituição você pode utilizar. Então, né, ele disse que chegou a discutir, chegou a pensar em estado de sítio, mas isso não é golpe, né? Até porque o estado de sítio, você precisa de aprovação da Câmara, do Senado. Tipo, não é ele pede autorização e o Legislativo precisa conceder a autorização. Então, e ele sequer tinha maioria nas 2 casas. Então, que tipo de golpe é esse? Que tipo de golpe é esse? Usando a instituição, não existe, não tem como, né? Lembrando que é uma coisa atrás da outra para tentar não só deixar ele inelegível, como macular a imagem dele, como também levar ele à prisão, né? Já foi o caso de Marielle. Quem lembra? Ele pronto para discursar lá na Arábia Saudita, quando chegou, quando chegou a notícia de que ele tinha envolvimento no caso de Marielle, que nada indicou para isso, apenas que o cara morava no mesmo condomínio que ele morava. Então, um absurdo. Depois teve a questão das joias. Além de ser irrisório, era uma prática que era comum. A própria PGM autorizou, disse que Lula tinha direito de ficar com o relógio que ganhou. Então, e você vê que não deu em nada, por quê? Porque foi mais, como é que eu posso dizer, um cordeiro sacrificial ali, algo para chamar a atenção. Depois, pasme, ele foi acusado de importunar baleias. Quem você conhece que já foi acusado de importunar baleias? Lembrando que na justiça ele foi inocentado e a ministra Marina foi lá e recorreu da decisão. Tipo, importunar baleias é o cúmulo, pô. Depois teve a questão do cartão de vacina. Disseram que ele falsificou o cartão de vacina para entrar nos Estados Unidos. E os Estados Unidos, mesmo na gestão Biden, mandou a resposta de que ele não comprovou estar vacinado para entrar nos Estados Unidos. Que por ele ser chefe de Estado, teve uma concessão, tal. Tipo, ele não apresentou o cartão de vacina falso nos Estados Unidos. E eles seguem empilhando denúncias absurdas, denúncias infundadas, denúncias bestas, mentiras. Ah, e também teve o caso do abuso de poder econômico, quando em 7 de setembro ele subiu no trio elétrico na Vida Paulista, porém o trio elétrico foi pago por Silas Malafaia. Tipo, ele não gastou R$ 1 nesse evento. Mas não, ele vai lá, eles vão lá e processam, tipo, vão empilhando processo, pro cara ter que estar se defendendo de tudo e acabar numa situação de exaustão. E por que que não se investigou direito assim, com esse afinco, o caso de Adélio Bispo? Segundo a PF, foi um lobo solitário. Segundo o relatório da PF, ele era apenas um lobo solitário. Por que não se investigou? Lembrando que no dia que Adélio Bispo foi preso, teve advogado que chegou de jatinho para defender ele, porque não quebrou o sigilo. Pra ver quem foi que pagou esses advogados. Você acredita que aquele cara foi um lobo solitário? Ele ficou seguindo Bolsonaro em vários momentos. Um cara que não tinha emprego, mas pagava pensão em dias. Nunca foi comprovado com que ele trabalhava, com como ele conseguia pagar essa pensão. Quem é que pagava para ele? Por que não também investigar o caso de Benedito Gonçalves? Para quem não lembra, é um ministro que é responsável pela inelegibilidade de Bolsonaro. Quem não lembra dele sussurrando no ouvido de Alexandre de Moraes de que missão dada é missão cumprida? Por que não explicam isso? Cadê que ninguém vai atrás? Cadê a quebra de sigilo? Missão dada é missão cumprida. O que é que significa? Até hoje todo mundo quer saber o que é. E agora querem prender o cara por golpe de Estado. Um golpe de Estado com 30 pessoas. Quem que dá golpe de Estado com 30 pessoas, que foi a quantidade de investigados? Se nem ele era unanimidade nas Forças Armadas, pô. Um absurdo. Lembrando que no relatório da PF não tem nenhuma mensagem direcionada a ele, pô. Ninguém dizendo assim, presidente, isso e aquilo. Não, não tem. Pelo contrário, o que tem é muito Mauro Cid dizendo, rapaz, vou perguntar a ele. Mas você já sabe que ele não quer, você já sabe que ele não gosta. Quando o Mário Fernandes pede para ele mudar o ministro, o que é que ele diz? Não vou mudar não, porque o povo já vai achar que isso é golpe e eu não quero nem saber disso. Aí como é que esse cara, que não foi mencionado diretamente nas mensagens, uma vez sequer, segundo a PF, ele é o centro de tudo. A PF, com isso, só perde credibilidade no nosso país. Uma instituição que, por muito tempo, teve uma credibilidade imaculada. Até isso, o PT conseguiu destruir a credibilidade da PF. Outra coisa, não pode punir a tentativa da tentativa. Não pode, porque não aconteceu. Tipo, estão querendo botar a tentativa da tentativa. Não é porque houve o planejamento que houve a tentativa. Até a tentativa tem que começar. Tem que se inaugurar ações, né? Tem que se inaugurar ações para fazer. Conforme o Código Penal, o crime de golpe de Estado se define por tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Para ser considerado constituído, o governo em questão já deve ter sido empossado no momento da tentativa de golpe. O inquérito, no entanto, analisa o suposto planejamento de ataque no fim de 22, quando o presidente ainda era Bolsonaro. Como é que é tentativa de golpe? Se ele era o presidente? Para se depor a pessoa, já tem que ter tomado posse.
Ao ressaltar que para se tomar posse ela tem que entrar no exercício do cargo, ao analisar os fatos, o procurador, isso aqui são falas do procurador Dário Mariano, do Ministério Público de São Paulo. Ao analisar os fatos, o procurador afirmou que o mero planejamento sem início da execução do ato de deposição desse governo é um fato atípico, que é um fato atípico. Não está tipificado na nossa Constituição, não é crime. Mas aí você fica aí acreditando em importunação de baleia, em joia, enquanto isso eles continuam sangrando os cofres públicos. Eles continuam tirando dinheiro do seu bolso. Imagine se Bolsonaro tivesse algo a ver com corrupção. Você acha que ele estaria preso hoje ou não? Ele, sem dúvida, foi uma das pessoas mais investigadas no mundo. Não estou falando do Brasil, não. Estou falando do mundo. E, para mim, ele só prova que realmente, assim, desvio de dinheiro pode ter tido outros problemas, mas desvio de dinheiro ligado a ele no governo dele, acho que não tem.